Boa noite, meus irmãos. Dando continuidade ao nosso estudo sobre as segundas terça-feiras do mês, sobre o nosso Evangelho, estamos mais uma vez aqui para conversarmos sobre o capítulo 14, que tem como título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. A gente já ouviu algo a respeito. Por quê? Porque honrar a vosso pai e a vossa mãe é o quinto mandamento da Tábua de Moisés. Deus, ao dizer isto ao povo, prometeu vida longa e aquela terra que eles tanto almejavam. E para ter aquela terra com eles, a Jerusalém prometida, tinha que seguir aqueles mandamentos. E um deles, dos 10, era honrar pai e mãe. Só que os judeus, na época, eles tinham a terra material prometida. Eles acreditavam nela. Não passavam na cabeça dela uma terra nova, uma outra terra, a verdadeira terra, a Jerusalém e celestial, e não a Jerusalém prometida. E foi Cristo quem veio trazer esta ideia de uma outra vida, de uma outra terra. E honrar pai e mãe, lembra família? Ele veio mostrar que existem os dois tipos de parentela, de família: a material e a espiritual. A material, o corpo dá origem ao corpo, mas o espírito já existia, não dá origem ao espírito. Então os laços consanguíneos são os laços da parentela material. E os laços de amor, verdadeiro amor, são os laços da família espiritual. Laços de amor. Ninho de amor eis a família, como diz o poeta. Será que sempre é assim? Nós só vemos famílias plenas em harmonia. Nós não vemos famílias desajustadas. Vemos sim estas duas famílias. Porque as famílias representam os seus componentes, espíritos com evoluções diferentes, diversas uma das outras. Aonde existem os componentes, aonde os espíritos já têm um certo grau de evolução, você encontra o amor, você encontra a paz, você encontra exemplos, você encontra sorrisos, enquanto em outras vocês chegam até a encontrar o ódio. Entre os componentes, entre pai e entre filhos, entre irmãos, entre filhos e entre pais. Isto devido à individualidade de cada ser, de cada espírito encarnado. Todo espírito tem a sua individualidade. Uns já trazem no berço defeitos que ele tinha em vidas outras passadas. E eles vêm para cá
se reúnem num agrupamento onde eles têm afinidade. Uns com suas características boas, outros com suas características ruins. Mas não só isto. Nós não podemos dividir, separar esta família harmônica e essa desarmônica. Não. Porque eles vêm numa mesma família, geralmente, para quitar débitos entre si. Então, se há um desajuste de mãe para filho, um filho problemático, a mãe deve fazer esta pergunta segundo Santo Agostinho. Um de nós errou. E tem que saber suportar, tem que saber educar. Aquilo pode ser uma prova para ela. E ela vai fazer com que aquele filho que lhe dá trabalho, aquele espírito encarnado no seu filho consanguíneo, melhore espiritualmente. Por isso que honrar é mais do que caridade, é mais do que amar. Honrar pai e mãe é ter caridade, fazer caridade, é ter amor ao próximo, principalmente os pais. Razão de ser da nossa existência. Mesmo que eles tenham seus defeitos, nós não poderemos julgá-los. Deixemos isto no plano divino, porque temos que ter o respeito, submissão. Se para com os outros nós temos que ter indulgência, muito mais para com os nossos pais. Se nós temos que perdoar ao próximo, muito mais aos nossos pais devemos perdão. E assim, esta família material vão quebrando certas arestas que existem entre si e vão caminhando para um dia se tornar uma família espiritual. A família consanguínea marcha para isto. Um dia nós veremos todos uma família dando as mãos, só bondade, só amor entre os seus elementos. Então, quando a gente fala em honrar pai e mãe, quando eu falei que era amar mais alguma coisa, essa mais alguma coisa é a piedade filial. É aquele cuidado que se deve ter com o teu pai mais velho, dá a mão para ele dar os passos já cansados, cheio de artrose, porque ele te ensinou os primeiros passos. Agora tu vai apoiá-lo. Ele te apoiou na tua primeira infância. Quantas noites acordados eles passaram com o teu choro. Nunca te deixaram famintos. Por isso não deixa-o no último quarto da casa ou entrega teu pai a um asilo de velhos. Tu tendo condições de tê-lo em casa. Eu não diria nem condições financeiras. Porque às vezes uma família pequena, o chefe da família trabalha, a esposa trabalha e não tem com quem deixar. Tem situações assim, mas a maioria não. Muitos não querem vê-los. Deixa ao cuidado de outros. Isto é que é a piedade familiar,
filial, quer dizer filho, piedade do filho, esta submissão, esta obrigação de amar a quem tanto amor te deu. Porque quando a gente faz o contrário, quando a gente não ouve, quando a gente muitas vezes usa até a presença do pai já velho em casa para ser mais um serviçal, para tomar conta da casa. Como eu falei, deixando-o no último quarto, nós estamos pecando e iremos pagar ou nesta ou noutra existência. Isso podemos ter certeza. Este seria então a piedade filial. E Jesus, tudo isso que nós estamos falando foram ensinamentos de Jesus. Estando uma vez com os seus discípulos, foi almoçar, se alimentar, e aquela multidão seguindo, e a sua família soube, sua mãe e seus irmãos, que eles estavam naquele recinto. E vieram até ele e disseram: Mestre, tua mãe e teus irmãos estão à tua procura. Ele olhou e disse: minha mãe e meus irmãos são vocês. Olhando para os discípulos, aqueles que creem, que obedecem o que o meu Pai ensina. Mas Cristo fazer isso? Relegar sua própria mãe e os seus irmãos? Os irmãos de Cristo, como consta no Evangelho, eram espíritos não tão elevados e não comungavam muito com as ideias dele. Uma prova é que não eram seus seguidores. Ele era um pouco até relevado, afastado. Maria poderia até ter feito mais para, como ser uma seguidora de Cristo, como fez João Batista, reconhecendo nele o Messias. Mas mesmo assim, ele nunca, mas não faltou o amor maternal de Maria com ele. E ele era doce com a sua mãe. Mas o que ele quis dizer aquilo foi justamente separar a família material da família espiritual. Aquela parentela consanguínea, o que valia para ele era a parentela do amor. É aquela parentela que nunca se acaba. A outra é passageira. Isto foi quando ele disse que o meu reino não é deste mundo, mostrando que haveria um outro reino, o reino espiritual. Então tudo isso é ensinamento dele para conosco. Quer dizer que, longe com este fato ocorrido, que Cristo relegava a sua família a um segundo plano. Não relegava. Mas ele ali estava ensinando o amor ao próximo. E ele queria mostrar que o nosso próximo, que estava mais próximo, não era o nosso próximo ao pé da letra, eram todos. Porque todos éramos irmãos perante o Pai. Tudo isso é ensinamento que ele fazia. Porém, como vocês sabem, as parábolas que ele dizia, a maneira, a cultura do povo e a maneira um tanto quanto velada que ele transmitia isto para o povo. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Isso aqui já foi falado
honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. É isto que está escrito no 5º mandamento das tábuas de Moisés. E o filho adotivo, e aqueles irmãos que são irmãos de pais diferentes, aquilo que eu falei, de débitos, coisas que tem que aprender. E muitas vezes um pai adotivo, aquele filho que ele foi buscar, ou antigamente era colocado à sua porta, não era de graça, não foi de graça. Ele veio, era um filho espiritual, era um membro de uma família, não é de graça. A importância de uma adoção é alguém que está precisando de uma ajuda. E quando nós ajudamos um serzinho desse, nós estamos praticando a caridade. E como foi cantada em versos aqui hoje, é a chave da salvação. Então, este capítulo 14, que diz honrar pai e mãe, nós temos que sempre estar lembrando aqueles que ainda têm os pais vivos, aqueles que são pais, aqueles que têm filhos problemas, não construir uma muralha entre ele e o filho. Ao contrário, faz uma ponte, procura, se não tem capacidade para entender aquilo, procura uma pessoa que entenda. Procura uma terapeuta, procura uma casa espírita, que aqui nós temos as respostas para estas dúvidas e recebemos todos com um prazer imensurável. Os braços de uma casa espírita estão sempre abertos para esse momento de dúvida, de incerteza ou até de falta de conhecimento. E naquilo que o serviço da casa possa ajudar, com certeza ela irá ajudar. E enquanto eu estava ali sentado, fazer a minha prova, como sempre eu faço, eu fiz: honra teus pais, diz a lei, no seu 5º mandamento, frase escrita por um rei nas tábuas dos mandamentos. Boa noite e um abraço para vocês. Nosso amigo, sempre brilhante nas suas colocações, vem nos ensinar um pouquinho mais do Evangelho. Nada mais é do que os ensinamentos morais do Cristo. A ciência espírita nos diz que os espíritos afins se reúnem por sintonia, por gosto, por afinidade. Emmanuel é criticado dentro do movimento espírita por conta de uma carta de amor belíssima, Alma Gêmea de Minha Alma. Por aí se chegam os comentários dizendo que Emmanuel não era um espírito tão evoluído porque acreditava que existiam almas gêmeas. Almas gêmeas, teoricamente, seriam uma criação de Deus dividida, uma banda para cá e uma banda para lá. Nós somos seres individuais. Nesse sentido,
não existem almas gêmeas. Mas existem almas gêmeas que por afinidade, por sentimento, por gosto, decidem se conduzirem pela eternidade juntas, uma apoiando a outra, uma ladeando a outra, uma dando força à outra. Então, a poesia, o poema lindo que Emmanuel cita no livro, cai bem no dia de hoje, né? No Dia dos Namorados, onde espíritos enamorados, apaixonados, buscam reforçar essa união para se conduzirem dentro de uma sociedade e estarem juntos por mais uma encarnação. A bondade de Deus é tão grande, que nas maiorias das parentelas, porque no mundo material nós podemos considerar que temos parentelas. Na maioria das parentelas materiais se reúnem no mesmo lar os adversários. Os adversários que aceitaram encerrar uma trajetória de discussões, de raivas, de momentos difíceis, para juntos vencerem o ódio, o rancor e a vingança. Para isso, os corações apaixonados, para que o amor da carne vença o ódio do espírito. Mas o importante entendermos da verdadeira família e entendermos este evangelho tão bem explicado, que Jesus, certa feita, diz, quando foram lhe avisar que seu irmão estava do lado de fora com a sua mãe, querendo vê-lo, e ele não deu acesso à reunião, e perguntou: quem é minha mãe? Quem é a minha família? Nos perguntamos agora, dentro do conhecimento da reencarnação e dos processos reencarnatórios, quem é nosso pai? Quem é nossa mãe? Hoje somos filhos, ontem fomos pais, amanhã seremos mães. Então esse grande ensinamento é que nós devemos honrar a todos nós. Honrar no sentido daquele ensinamento de Jesus, quando resumiu todos os mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quem não é nosso pai nessa encarnação é pai de alguém. Quem não é nossa mãe nessa encarnação é mãe de alguém. Então todos, sem exceção, devem ser honrados. Quando um dia a humanidade, quando nós que compomos a humanidade do planeta Terra, conseguirmos nos honrar uns aos outros, não desejando e não fazendo aos outros o que nós não queríamos, que nós não quereríamos que fosse desejado ou feito para nós, estaremos nos honrando. E nesse dia, como nosso irmão disse tão bem na psicografia, na mensagem que nos enviou, não sei se foi o Léo ou foi o Manuel Xavier, nesse dia nós poderemos olhar no espelho e dizer que somos cristãos verdadeiros.
Então vamos buscar esse sentimento de amor, de harmonia, para que coloquemos para fora de nós todas as mazelas que arrastamos conosco do nosso passado. O egoísmo, a ambição, o orgulho são feridas, são cânceres que nos mataram muitas vezes no nosso passado. Não podemos deixar que isso tire as nossas oportunidades novamente. Precisamos abrir o coração. Precisamos abraçar um projeto. Precisamos transformar as nossas vidas num bem maior, num bem para a humanidade e não para nós. Precisamos deixar de ser egoístas e se lembrar que daqui não levamos nada, nada, nem a roupa do corpo. Tudo fica. E na grande maioria das vezes é motivo de briga e desarmonia entre as famílias. Vamos buscar dentro de nós um sentimento de paz para agradecer a nossa prece final. Bom Jesus, repetindo as tuas palavras, quantas vezes forem necessárias, para que os nossos ouvidos, que estão mais próximos da nossa boca, sejam os primeiros a ouvirem. De tanto repetir, Senhor, um dia, quem sabe, num momento distante, possam repercutir em nossas mentes, em nossos corações, estas palavras abençoadas que nos explicam todos os teus ensinamentos. Nesse dia, quem sabe, Jesus, nós possamos te encontrar em nós, em nossos pensamentos, em nossas ações, em nossas virtudes, na luta para vencer os nossos defeitos. Substituir a nossa personalidade pela tua personalidade, Jesus. Este é o objetivo. Quando pudermos aceitar com verdade absoluta aquele teu ensinamento, quando disse que se nós tivéssemos fé, poderíamos fazer tudo o que tu fez e muito mais. Como é que podemos, Senhor, modificar uma humanidade inteira como tu fez? Quando poderemos transformar o mundo num mundo melhor como tu fez? Quando poderemos, Senhor, revolucionar a humanidade inteira como tu fez? Quando poderemos, Senhor, amar a humanidade inteira como tu fez? Quando poderemos, Senhor, abrigar aqueles que não têm abrigo, dar de comer aqueles que não têm o que comer, amar aqueles que foram abandonados pelas suas próprias famílias, porque não foram honrados nem como pais, nem como as mães, nem como os filhos. Quando poderemos, Senhor, olhar no espelho e ver um cristão de verdade, um cristão que abre mão de seus pensamentos, de suas vontades, de suas verdades, para admitir humildemente
que pouco sabemos, que pouco fazemos, como disse o nosso irmão. Quando vamos ser humildes suficientes para entender que somos apenas uma centelha da bondade de Deus. Quando vamos acender essa centelha para iluminar o caminho desses nossos irmãos que se encontram perdidos nas trevas da maldade, do orgulho, da ganância, da ambição, do egoísmo, nas trevas da ignorância. Somos, Senhor Jesus, voluntários na tua seara. Aceita-nos como trabalhador da última hora, para que possamos fazer o maior bem possível ao maior número de pessoas possível. Dai-nos então, Senhor, a força que necessitamos para vencer os nossos maiores inimigos, que estão todos dentro de nós. A força para continuarmos esta jornada, mesmo quando não recebemos nem sequer a gratidão, porque não esperamos. Quando nos encontramos em um canto da vida, observando que a solidão chega, percebendo o tamanho do trabalho a ser feito e o pouco que tem para se fazer, quando a fé é necessária. Dai-nos, então, Senhor, a força para continuar nesta jornada. Que assim seja.